E aí, galera, doutora Priscila vai fazer a filmagem aí, ó, da parte da improbidade administrativa. Doutora Roberta e doutora Ju querem revisar sobre a lei de improbidade administrativa. Em verdade, vocês estão aqui diante do artigo 12 da lei. Chame a atenção aí, que é o artigo 12 da lei. O artigo 12 da lei de improbidade, ele trata das sanções aplicáveis quando nós temos atos de improbidade a serem praticados. Qual é a linha de raciocínio? Sempre relacionar os artigos 9, 10, 11 com o artigo 12. Tá? Então, vocês que não estavam, o artigo 9 trata de enriquecimento ilícito, o 10, lesão ao erário, e o 11, ofensa aos princípios. Então, o que é que nós temos aí? Que quanto maior a gravidade da conduta, maior a sanção a ser aplicada. Isso tem a ver com o princípio da proporcionalidade. Maior a gravidade da conduta, maior a sanção aplicada. Vem cá, Priscila, vem cá, eu te aqui, ó. Quais são as sanções previstas na lei? Você tem 6 sanções: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, multa civil, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e proibição de contratar com o poder público ou de receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica na qual seja sócio majoritário. Qual é a sacada? Quem não fez isso no caderno, faça. As cores são diferentes, observem, e você vai atrelar aqui aos números das sanções, sempre observando enriquecimento ilícito, lesão ao erário e ofensa aos princípios. Aqui pouco importa a ordem que você coloque. Lesão ao erário sempre estará aqui, sempre estará no meio, tá? Só se ligar. Por que a gente fez assim, da mais grave para menos grave? Porque está assim na lei. Artigos 9, artigo 10 e artigo 11. 9, o 10 e o 11. Beleza? Por exemplo, perda da função pública. Foi a pergunta lá de Eduardo. A perda da função pública vai existir quando houver enriquecimento ilícito, lesão ao erário e quando houver ofensa aos princípios. Ô Alan, e você está falando de processo administrativo e disciplinar? Cuidado, galera. Não. Aqui eu estou falando de uma ação judicial. Eu estou falando de uma ação judicial de improbidade administrativa. Então a perda se dá a partir de um processo judicial. Tudo bem? Eu não estou falando de um processo administrativo. Tome cuidado com isso. Outra dúvida muito frequente. Quando fala de improbidade, Ju, você que não estava na primeira aula, o que é que a galera associa necessariamente a um crime? Cuidado. Improbidade administrativa não é crime. Quando nós falamos em improbidade, nós estamos falando de uma ação civil ou uma ação civil. Então, quando o Ministério Público ajuiza a ação de improbidade, eu estou falando de uma ação civil pública de improbidade ou uma ação penal pública? Uma ação civil pública. A prova da SESP, ano passado, várias questões sobre isso, no ano 2015. Então, fiquem atentos a esse ponto. É lógico ainda que as sanções aplicáveis, elas são aplicáveis àqueles que cometeram os atos. Então, são sujeitos o que, galera? Os sujeitos ativos. Nós vimos que os sujeitos ativos, relacionados aos atos de improbidade, nós temos os agentes públicos, mas também nós temos os particulares. Só que o que você precisa entender aqui? Que no caso dos particulares, são os particulares no que couber. E aí que entra a pergunta de Eduardo. Você terá todas as sanções se você for um particular que venha cometer um ato de improbidade? Lógico que não. Se é no que couber, você não vai falar na perda da função pública, pô. Se ele nem tem função. Então, por isso que é no que couber. Agora, pode ter, por exemplo, aplicado aí a suspensão dos direitos políticos? Claro que sim. Por exemplo, quando você pensa no artigo 10, inciso 8, frustrar a licitude de frustrar a licitude de processo licitatório. Frustrar a licitude de processo de licitação é um ato de improbidade que ocasiona lesão ao erário. Isso só vale para o agente público, por exemplo, que está na comissão de licitação? A resposta é não. O licitante que estiver em conluio com o integrante da comissão também responderá? Sim. Ele pode ter os direitos políticos suspensos? Sim. Ele pode ter a proibição de contratar com o poder público? Sim. Então, ele pode descrever uma situação e, nesse descritivo, lhe perguntar quais são as sanções em potencial a serem aplicadas.
Então o que a gente visualiza aqui? Por exemplo, qual é a sanção de número 2? Suspensão dos direitos políticos. Se foi uma conduta que ocasiona enriquecimento ilícito, que é receber ou perceber vantagem econômica indevida, você vai ter uma suspensão de direitos políticos, sim ou não? Ok, então é sim. Qual é o tempo? De 8 a 10 anos. Se fosse lesão erário, de 5 a 8 anos. Se a ofensa a princípio, de 3 a 5 anos. Beleza? Tranquilo? Quando nós temos o ressarcimento ao erário. Falou de ressarcimento ao erário, o que é que a gente deve observar? Que quando se trata de lesão ao erário, necessariamente eu tenho dano. Se a lesão ao erário é lesão aos cofres públicos. Então o dano ele existe necessariamente. Então aqui ok, e é o ressarcimento integral. Agora, por exemplo, quando se trata de ofensa aos princípios, isso também vale para enriquecimento ilícito. Veja que eles têm o ok, mas é só se houver dano. Peguemos, por exemplo, a história de frustração à licitude de concurso público. Cai muito em prova. Seria a ofensa qual o princípio, galera? Me ajudem aí, os que estão comigo ao vivo. E aí? Princípio da impessoalidade. Concorda comigo? Quando você faz um concurso é para quê? Para selecionar a melhor mão de obra para a administração pública. Confere? Concorda? Então venha. Se você tem a frustração da licitude de um concurso, isso gerou o cancelamento do concurso, foi uma questão da SESP. Se eu não estou enganado, do ano passado. Se houve o cancelamento do concurso, houve o dano. Se houve o dano, vai ter ressarcimento integral. Mas poderia não ter existido um dano direto para a administração pública. Quando eu falo direto, é um dano econômico para a administração. Aí você não teria nenhum tipo de ressarcimento. Então, é muito comum, e essa parte aí é nova, os que estão aqui comigo. Quando você fala da aplicação de sanções pela lei de improbidade, ou de acordo com a lei de improbidade, nós devemos analisar duas coisas. Estas sanções aí, elas são aplicáveis independentemente de duas coisas. Quais são essas duas coisas? Aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas. Então o Tribunal de Contas pode ter aprovado as contas e mesmo assim as sanções serem aplicadas pela lei de improbidade. Então independe da aprovação ou rejeição das contas. E independe da ocorrência de dano. Independe da ocorrência de dano, salvo quanto a uma das sanções. Qual seria a sanção? Raciocínio. O ressarcimento. Porque você só pode ressarcir se o dano existiu. Concorda comigo? Então independe da efetiva ocorrência do dano, salvo quanto a pena de ressarcimento. A pena de ressarcimento não tem jeito, precisa ter dano. Entendido? Agora, suspensão de direitos políticos, não. Porque às vezes você tentou frustrar a licitude de um concurso e não conseguiu. Me entenda, e você pode ser penalizado em relação à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos? Claro que sim. Vem cá, continue comigo. Multa civil. A multa civil, se você tem enriquecimento ilícito, até 3 vezes o valor do acréscimo. Se a lesão é erário, até 2 vezes o valor do dano. Se a ofensa aos princípios, até 100 vezes o valor da remuneração. Como eu brinco, nesse caso é bom que ele ganhe pouco, porque senão a multa aplicável ela será altíssima. Lembrando que é até, não quer dizer que necessariamente será o limite. Beleza? Beleza, Roberta? Beleza? Tá ao vivo, Roberta? Tá me dando? Olha só, vem cá. O ponto número 5, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Tome cuidado aí, porque eu coloquei ok no enriquecimento, eu coloquei ok na lesão erário, mas na ofensa aos princípios eu cortei. Não tem para ofensa a princípio. Tomar cuidado que no caso de enriquecimento ilícito existe um acréscimo patrimonial. Então aqui não tem jeito, não tem condição. Aqui tem condição. É só se concorrer à circunstância. Porque o que pode acontecer, por exemplo, nessa frustração da licitude de processo licitatório? Eu posso ter um indivíduo que não analisou direito, por exemplo, se a documentação de uma empresa tornaria esta empresa apta a participar do processo de licitação. Eu simplesmente fui negligente. Eu não tive uma vantagem econômica por isso, mas eu não analisei de uma forma adequada os documentos. Me entenda, eu não tive nenhum tipo de bens acrescidos ao meu patrimônio, mas eu gerei uma lesão erária.
Então, pode ser, no entanto, que você ganhe alguma coisa por isso. Então, é possível que exista algum tipo de ganho para que você lesione o erário. Neste caso, você vai perder esses bens que você teve acrescido ao seu patrimônio de uma forma ilícita. Para a gente matar essa parte aqui, essa revisão para você. Quando nós falamos de proibição de contratar por poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, através, ou melhor, por intermédio, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, todos os 3 tipos de atos de improbidade possuem enriquecimento ilícito, lesão erário e ofensa aos princípios. O que é que você vai diferenciar aí? O período de ocorrência. Como assim? A suspensão no caso de enriquecimento ilícito, raciocínio pelo princípio da pelo princípio da proporcionalidade. Quanto maior a gravidade da conduta, maior a sanção. Então, se enriquecimento ilícito é mais grave do que lesão, e eu tenho 10, 5 e 3 anos, é exatamente 10 para enriquecimento ilícito, 5 para lesão erária e 3 para ofensa aos princípios administrativos. Beleza? Essa é mais uma dica aí do professor Alain Vinícius. Um abraço, galera! Estamos juntos!